Já te aceitei aqui. Né? Mas, caso não, me proponho aí na sua própria live de fazer a sua entrevista. Olha só, ninguém nunca fez, mas a gente pode marcar, Rê. Então, a gente pode marcar. Vamos fazer. Fechado, ó, a gente pode fazer assim, ó, dentro desse mês de tecnologia, a gente pode escolher um dia, a gente faz uma dobradinha, só que aí você traz as perguntas, combinado? Eu faço te entrevistando, então tá, porque a sua história Fechado. também tem que ser compartilhada. Não, e eu tenho salvo algumas delas, tipo, tenho deixado depois, então, para quem quiser legal. ver, tudo. Muito bom. Então, pessoal, boa noite a todos vocês. Eu me chamo Renata Zanuto. Hoje eu sou co-head do Cubo. O Cubo, para quem não conhece, é um hub de conexão, né? Principalmente, onde a gente conecta startups com outras startups, com grandes empresas, com investidores, com universidades, para que dessas conexões saiam negócios, né? Saiam negócios, saiam novas ideias. O objetivo muito do espaço é de gerar conexão e que seja um hub de fomento ao ecossistema. Como que começou minha trajetória, né? E depois eu volto para o Cubo. Eu comecei numa empresa que chamava MRO Software, que foi ainda antes da IBM, que era uma empresa de tecnologia também, né? E na época minha formação é administração, né? Então, até antes de falar de trabalho, eu sou formada em administração pela PUC. E eu estava procurando o meu primeiro estágio e entrei na MRO como assistente do financeiro, né? Então, eu olhava muito para o lado financeiro, porque eu me identificava mais com exatas. Logo, acredito que uns 6 meses depois, não tinha dado nenhum ano a IBM fez a aquisição da MRO, e aí eu tinha que buscar uma vaga na IBM, fazer entrevistas e tudo mais, e tinha uma vaga de estágio para marketing. E eu lembro que o presidente da MRO falou para mim, Rê, vai fazer a entrevista, né? Eu falei, não, mas não tem nada a ver comigo, marketing. Eu falei, eu gosto de números, eu gosto de exatas, não tem nada a ver com o meu perfil. Ele falou, Rê, vai, faz a entrevista. Ele falou, independentes. Ele falou assim, estou te ouvindo falar que você não acha que é o seu perfil, mas eu acho que é o seu perfil. Mas uma vez que você está na IBM, depois você pode pensar em outra trajetória lá dentro, depois que estiver lá. Fiz a entrevista, passei, fui para marketing e descobri um novo mundo, um mundo que realmente eu fui me identificando. No começo não era marketing, então, eventos, era um marketing onde a minha função era voltada muito mais para a parte de oportunidade, geração de negócio, etc., do que propriamente os eventos em si. Mas eu fui me apaixonando muito até que eu resolvi fazer uma pós-graduação em marketing, porque para me aprofundar mais no tema, para conseguir aplicar no meu dia a dia. E depois eu fui promovida no portal de tecnologia, que era o Developer World na época, para conteúdo, para várias iniciativas aí de tecnologia e inovação. Nos meus últimos, eu fiquei 10 anos na IBM, né? 11 anos eu fiquei na IBM. Nesses 11 anos conheci a Gica, conheci a Aline, verdade, também. Foram várias histórias. A gente se conheceu, eu era estagiária ainda, a Aline era estagiária. Gi, você já era contratada. Eu acho que eu era recém-contratada, assim, porque quando eu comecei como estagiária no Senu, quando eu fui para Tutóia do Brasil, aí eu já era. E nos meus 6 últimos anos de IBM, né? Então eu fiquei 11 anos lá. Nos meus 6 últimos anos, eu tive a incrível descoberta do mundo das startups. Então, em 2011, a IBM fundou o programa de empreendedorismo, global de empreendedorismo, nos Estados Unidos, né? A IBM Global. E eu era a pessoa de marketing do Brasil para o programa de empreendedorismo. E era muito interessante na época que as pessoas me encontravam no corredor e perguntavam para mim, o que você está fazendo agora, né? E eu falava, eu estou trabalhando no programa de startups. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, startup? O que é startup, né? Na época, quando a gente fala de 2010, 2011, ninguém sabia direito o que era startup, né? E aí, assim, a primeira pergunta sempre era o que é startup? E a segunda pergunta era, nossa, mas a IBM tem um programa de startups? Aí eu tenho um programa de startups e tudo mais.
E no final da minha trajetória na IBM, eu virei gerente do programa de startups, né, na área de ecossistema da IBM, que não tinha só o programa de startups. E a gente tinha que disseminar, né, o programa para todas as startups do Brasil para que utilizassem tecnologia IBM na sua solução. E foi uma trajetória incrível, assim, no final do programa, e eu lembro que eu tinha dois grandes desafios, né, na época, que eu precisava vender o programa para dentro de casa e para fora de casa, né, porque eu precisava mostrar o valor e mostrar para todas as pessoas também da empresa o que era a startup, qual que era o valor das startups, né, e o porquê trabalhar com startups também. Porque eu tinha que engajar com o time de vendas, tinha que engajar com o time técnico, tinha que engajar com o time executivo para mostrar o valor do programa, né, Brasil. E também eu tinha que vender o programa externamente para as startups do Brasil inteiro. Então, fazendo parcerias com todas as iniciativas de apoio e fomento ao empreendedorismo e com todas as conexões. E no final de 2017, o Flávio Pripas, que na época era o diretor do Cubo, né? Ele me chamou para uma conversa e eu lembro muito que quando ele me chamou para conversa, já dava a entender que era referente a uma vaga. E o meu pensamento na época foi: eu vou conversar por causa do Flávio, não é nem por causa da vaga. Da vaga. Eu admiro, né? Eu admirava e admiro muito ele, então eu fui muito por causa da conversa com ele. E eu lembro que na época eu pensei, não, mas eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito da empresa, eu acho que eu vou me aposentar na IBM. Eu tinha essa visão, né? Eu já estava lá há 11 anos. E mesmo assim eu fui conversar com ele, quando ele me contou dos planos, né? Que ele me falou que a ideia era eu ir para lá para ser o braço direito dele, né, no contato com as startups, e que o Cubo estava expandindo, né? Na época ninguém sabia ainda que era um projeto que eles ainda estavam desenvolvendo, mas o Cubo estava no projeto de expansão. E ele falou: e daqui uns 2 anos, 3 anos, eu preciso de uma pessoa para me substituir caso eu faça alguma transição para uma empresa, e eu penso em você para isso. E na época eu pensei, nossa, né, que primeiro de tudo, eu fiquei muito agradecida por ele ter pensado no meu nome, por ele ter me chamado para conversar, e eu adorei a vaga. E eu falei: Flávio, eu tinha vindo aqui mais só para te ouvir, e agora eu realmente fiquei na dúvida, eu amei a vaga. E aí eu comecei a pensar se eu saía ou não da IBM, resolvi aceitar o desafio. Fui para o Cubo e em menos de um ano, né, nesse processo de transição, em 2017 eu fui para o Cubo. Em 2018 a gente mudou para o Cubão, a gente chama carinhosamente. Tá, vocês estão ouvindo? Agora voltou. Nesse meio tempo, né, entre 2017 e 2018, o Flávio me chamou, ele falou: Rê, lembra aquele projeto de longo prazo, né, que eu tinha te falado do projeto de transição? Ele falou: a gente vai ter que antecipar os nossos planos. Ele falou: porque eu vou aceitar uma proposta para a Redpoint Ventures, né, que é um dos cofundadores do Cubo. E, ou seja, em 8 meses eu fiz esse processo de transição assumindo a posição, né? Então, na verdade, é uma coliderança, né, entre eu e o Pedro Prates hoje. Mas foi em menos de 8 meses eu me vi com 2 desafios, né? Que era o processo de transição do Cubinho para o Cubão, né? De assumir uma responsabilidade que era 4 vezes maior, né? Que era o outro prédio. E o outro desafio era de assumir a vaga de um cara incrível, super reconhecido no ecossistema, e de liderar uma iniciativa tão incrível como é a iniciativa do Cubo. E assim, nesse processo, assim, você já estava tanto tempo na IBM, a IBM tem aquela cultura onde você é internalizado dentro da realidade. Um beijo para Manu. Nossa, que saudade! Sabe quanto tempo? Mas, Rê, tipo assim, o que te fez tomar esse passo? Porque a gente sabe que você tinha um plano e mudar completamente e assumir esse desafio que era um desafio que poderia dar errado, né? Porque quando a gente fala de startups, tem várias startups que não duram 2 anos e acabam, apesar do Cubo ser uma grande incubadora de pequenas empresas, né? Acho que lá atrás você já teve esse olhar de começar a trabalhar nesse ramo, mas você deixar uma empresa
que era parruda para ir para algo que, apesar de ser, né, de ter o Itaú subsidiando, mas assim, você foi para muitas pessoas nem sabiam que era o Cubo, né? Então, quais foram os seus medos e o que te impulsionou? Você pensou em alguém? Conta um pouquinho desse processo, assim, porque todas essas mudanças assim drásticas, elas exigem da gente coragem, né? E teve alguém que te inspirou? Como que foi esse processo, assim, na prática? Eu ia falar exatamente isso. Você pergunta se teve alguém, né? Eu acho que sempre tem alguém. E eu sou muito agradecida porque eu tenho pessoas incríveis ao meu redor, assim, e me ajudam muito também na minha tomada de decisão. No final do dia, lógico que é uma decisão só sua, né? Que você que vai ter que tomar, mas ter pessoas do seu lado te suportando, te ajudando, te dando insights, acho que faz toda a diferença. Como que foi no meu caso, né? Eu sempre tive muito claro o que me motivava, né? Então, o que me motivava era muito o meu trabalho que eu fazia e eu tinha certeza que eu adorava o mundo, que a minha maior paixão era o ecossistema de startups. Então, estar imersa, né? Estar no ecossistema de startups é o que me movia, né? O que me motivava, porque é um ambiente extremamente dinâmico e, enfim, que realmente me motiva. Quando eu tive a oportunidade da vaga, né, é muito o que você falou, Gi. Eu sabia que o Cubo, assim, se tinha um centro de inovação que para mim era referência de empreendedorismo, era o Cubo, é o Cubo, né? E então, assim, eu sabia que se eu tivesse que fazer alguma movimentação dentro do ecossistema de startups, o melhor movimento seria ir para o Cubo. Ao mesmo tempo, quando você pensa o que você falou de segurança, né? Quando você pensa que eu estava numa empresa centenária, com plano de carreira, eu estava até, eu brinco com as pessoas quando me perguntam da trajetória, que era o meu melhor momento na IBM, né? Era o momento que eu estava, assim, que eu estava super bem mesmo. E pensar em sair no momento que era o meu melhor momento, para mim foi muito difícil. E o meu time era sensacional. Então eu gostava de todo mundo do meu time. Então, assim, não foi uma decisão nada fácil. Eu demorei, acho que uns 2 meses e meio para tomar decisão. Uau. Entre as conversas com Cubo, Itaú, etc., até tomar decisão. Então, a primeira coisa é pensar o que que te move, né? Qual que é o seu principal objetivo, né? O que te brilha os olhos? Para mim, era startups. Depois de pensar isso, eu conversei muito com pessoas do ecossistema para qual que é a sua percepção do Cubo, né? Qual que é a sua percepção, enfim, para pensar assim, putz, deixa eu ver, esse é o meu olhar sobre o Cubo. Para mim, o Cubo era referência, mas deixa eu ver o olhar de todo mundo. Deixa eu ver o que as pessoas também acham dessa iniciativa. E depois eu conversei com os meus mentores na IBM, né? Então, a minha mentora na IBM era a Marcela Vairo. Sim, assim, incrível. Para mim sempre foi uma inspiração, é uma mulher executiva que sempre foi muito competente, que continuou tendo a sua vida pessoal, tem 2 filhos. Então, era uma pessoa que me inspirava muito para a tomada de decisões. Ela sempre foi muito objetiva, sempre foi muito prática e teve sempre um olhar muito racional das coisas. E ela também foi estagiária, né? Não, na verdade, ela começou como trainee na IBM. Que e eu cheguei legal. pra ela era minha mentora, e eu falei pra ela, Marcela, eu lembro que eu cheguei na sala dela, ela falou, Rê, fala, qual que é a proposta, qual que é a empresa? E eu comecei a chorar, na frente dela. Eu falei, ai, eu tô com o coração partido, não sei o que eu faço. Eu falei, queria uma visão pessoal de você. Ela falou, Rê, você tá no seu momento de testar. Ela falou, o máximo que vai acontecer é você ir pra lá, ter uma bagagem absurda de aprendizado, você vai para o maior centro de empreendedorismo que existe, é o que você gosta de fazer, é o que te move. E se tudo der errado, ela falou, você vai voltar para cá, que as portas vão estar sempre abertas para você, você vai voltar para cá e você vai estar com uma bagagem incrível de conteúdo, de vivência, etc, etc. Nisso, eu continuei conversando com muita gente, até que eu cheguei e falei, não, é realmente a melhor coisa a fazer. Se eu preciso arriscar em algum momento da minha vida, o momento é agora, né? E eu vou dar esse passo e vamos lá. E eu lembro que quando eu mudei, né? Quando eu fui pro Cuba, eu estava preparada para estranhar durante uns 3 meses. E eu lembro que em uma semana eu já estava ambientada, já parecia que eu estava trabalhando lá. Jura?
E foi uma das minhas melhores escolhas, né? Não, e aí, de novo, né? Não falando da IBM, a IBM, eu brinco que eu ainda tenho um coração azul, porque é a minha empresa, eu tenho um carinho imenso pela IBM, pelas pessoas, pelos programas, por tudo. Mas a minha movimentação para o Cubo me abriu muito o olhar, me trouxe muitas oportunidades, me fez me conhecer e me desafiar ainda mais, né? Porque uma coisa interessante eu nunca tive o perfil de falar assim como a gente está conversando agora, por exemplo, fazer uma live. Eu morria de vergonha de tudo, assim. Eu lembro que para fazer reunião, se eu tinha que falar no meio de reunião com muita gente, eu tremia, a minha voz tremia. Se eu tivesse que pegar no microfone, eu lembro que na própria IBM, para fazer uma apresentação, eu ficava vermelha, eu tremia, minha voz tremia. E eu falava, meu Deus, como que eu vou apresentar alguma coisa? E a IBM me treinou muito para isso, né? Então, na IBM, eu fui automaticamente, por causa do programa de empreendedorismo, eu tive que me desafiar. E cada vez que eu subia no palco, eu tremia, e eu ficava vermelha, minha mão gelada. E era um horror, assim. E quando eu fui para o Cubo, automaticamente lá também eu tive que, assim, basicamente o meu dia era uma média de 5 a 7 eventos, e pelo menos você faz abertura, você faz para todos os públicos, você atende C-level, você atende estagiário, você atende, enfim, todo mundo da mesma forma e com a mesma intensidade. E eu me desafiei de novo, né? Porque, enfim, tinha que falar e hoje falo tranquilamente, mas sempre se desafiando, né? Ô, Rê, conta um pouquinho para o pessoal que não conhece muito bem, assim, o que que... Porque, assim, eu sei desse seu processo que você já contou algumas vezes que você ficava nervosa, mas você ia para palcos com muitas pessoas, né? Então, conta um pouquinho o que que você ia fazer lá, o que que você apresentava, como que era esse processo, assim, e se você chegou a se especializar, até a Aline perguntou, você chegou a fazer algum curso disso? Como que foi as primeiras experiências e como você se viu evoluindo também nesse ponto que era uma dificuldade sua, né? Para empreendedorismo, né, como um todo, como eu falei, eu entrei nesse processo de startups quando, na verdade, ainda estava começando ainda aqui no Brasil, né? Então, eu tive que estudar muito, sim, ecossistema, e aí não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Entender o que era startup, o que era investidor, o que era fundo de investimento. Eu não fiz um curso específico, porque na época nem tinha um curso específico para isso. Foi muito assim, busca mesmo na internet o que é, como que funciona, como que é Vale do Silício, como que funcionam as empresas. Então, eu lembro que na época a gente fazia muitas apresentações para mostrar e para vender o programa aqui. Na IBM, as minhas apresentações, elas eram muito para mostrar o que era o programa, né? Então, mostrar que a IBM tinha soluções para as startups, que elas podiam usar as soluções IBM na solução delas de forma gratuita no programa de créditos, e que a gente se disponibilizava a ajudar. Dentro da minha apresentação, eu colocava, dependendo do público, né? Dependendo se era para um público de empresa, se era para o público de startups, eu contava a história do ecossistema. Então, como começou o ecossistema, quais eram as iniciativas de apoio e fomento ao empreendedorismo que tinha, quais eram as iniciativas e programas, e respondia as perguntas das pessoas, né? Como era a implementação, e aí, pensando em implementação, eu contava sempre com a ajuda de um técnico da IBM para falar dessa parte técnica, que eu tenho muito um overview, mas se você me pergunta no deep da solução técnica, eu não sei, né? Mas acho que todas nós que trabalhamos em empresas de tecnologia, pelo menos o básico, você precisa entender para falar, legal, sua solução é essa, você consegue usar essa API que vai te trazer esse benefício. Como que é a implementação disso? Aí é outra história. Mas para isso eu precisei sim me especializar. Agora, com relação à apresentação, tem muita gente que faz curso de oratória, né, para ajudar, né? Então, se assumir, etc. O meu acabou sendo muito na marra, porque eu nem tinha tempo. Como eu fazia também, eu fiz a pós-graduação e depois eu fiz um outro curso na GV, e aí foi um curso de liderança, não foi curso para apresentação. Era muito o meu desafio comigo mesma. Então, o que eu fazia? Eu treinava muito antes da apresentação em casa, né? Treinava o que eu ia falar, como que eu ia falar E não era porque eu queria chegar com o discurso decorado, mas era para eu me sentir segura a
ponto de falar e, assim, pelo menos assim, eu consegui, apesar de ter essa dificuldade de falar em público, o fato de eu saber que eu sabia, que eu tinha certeza que eu sabia, me deixava mais tranquila. Mas mesmo assim, eu ficava muito nervosa. Então, assim, eu comecei a treinar muito respiração, né? Antes de começar também de entrar num palco, por exemplo, para falar para a plateia. Então, eu treinava muito. Respira fundo e solta. Eu comecei, assim, aí técnicas que todas as pessoas falam, né? Não olhar para o rosto das pessoas, olhar para pontos fixos na parede, olhar para o teto. Então, você olha para a parede esquerda, para o fundo e para a parede direita. Porque muitas vezes você olha para a cara das pessoas, ela tá fazendo uma cara estranha e você pensa, nossa, eu tô falando tudo errado, ou eu tô, enfim, ou ela não tá gostando da apresentação. E, na verdade, a pessoa não tá nem prestando atenção em você, né? Ou o rosto da pessoa é aquele rosto. Né? Então, assim, ou se não, se você conhece alguém na plateia e aquele alguém que te incentiva a focar naquela pessoa também, e desviando o olhar e olhar para aquela pessoa. Não se prender a palavras e nem a discursos prontos. Então, muitas vezes o que acontecia comigo no começo eu falava a minha apresentação, só que como eu decorava, né, mais ou menos para me sentir mais segura, eu decorava. Se eu esquecia uma palavra no meio do que eu decorava, eu falava, caramba, esqueci a palavra, e aí eu me perdia, porque eu sabia que eu tinha esquecido uma parte, aí eu tentava voltar, e eu sabia que eu tinha esquecido, e era horrível. Então, assim, depois eu descobri que eu tinha que saber, obviamente, o que eu ia falar, mas não decorar, porque se eu fosse com um discurso decorado, eu ia ficar nervosa, eu ia esquecer e eu ia ficar mais nervosa ainda. Então, já aconteceu isso alguma vez que você, tipo, travou? Várias vezes. Várias vezes. E como foi, Rê, que você se viu horrível, assim? Tipo... horrível. Assim, foi... o que acontecia comigo? O microfone para mim era um problema. Então, por exemplo, eu começava a falar, eu ficava nervosa, minha voz ficava trêmula. E aí eu ouvia que a minha voz estava trêmula no microfone. Aí e aí eu ficava mais nervosa ainda. E aí eu ficava, assim, super vermelha. E aí eu gaguejava e daí depois saía. Então, assim, eu lembro que sempre o começo das conversas era mais tenso, assim. Até que eu relaxava e aí seguia, sabe? Mas as primeiras sentenças eram os momentos. Assim. Então, assim, por exemplo, se eu conseguia começar tranquila, aí ia bem. Agora, se no começo eu travava, eu falava, meu Deus. Mas, assim, tudo é o que eu falo, assim. Acho que as pessoas, elas aprendem quando elas estão errando, né? Então, depois de você fazer, depois de você errar, você pensa, putz, agora eu não posso decorar. Agora, se eu respirar direito, vai melhorar. Agora... E, assim, o fato de errar, pra mim, era muito... Eu me punia muito. E aí, o fato de me punir me deixava mais nervosa. Hoje em dia, se eu erro, eu falo, pô, gente, desculpa. Nossa, esqueci essa palavra. Como que é? Então, assim, você já ganhou intimidade com o palco, né? Com essa exposição, né? Exato. Então, assim, o fato de você trazer uma leveza também para a forma como você está falando e de não ter problema errar, te ajuda também, entendeu? E aí, de novo, independente se você está conversando com os estudantes ou se você está conversando com os investidores e fundadores de grandes empresas. Porque, no fim, se você está lá no palco, é você que tem a informação para passar, né? Então, assim, isso também acaba te ajudando também, né? E Rê, você sempre foi uma pessoa assim, reservada, né? Tipo, como você mesmo falou, com vergonha, assim, né? Nunca almejou estar em situações de grandes exposições e tudo. E eu vi que você saiu na Exame, eu vi que você saiu em vários lugares, né? Você começou a ficar uma figura pública, né? Tipo, tanto pelo Cubo, você falar com muitos interlocutores, apesar de você já falar desde a IBM, né? Mas você passa a ser uma líder, passa a ser mulher, né? Você é uma mulher bonita. Então, como que foi para você lidar com essa exposição para fora, essa exposição? Você, em algum momento, não só no palco, como você já contou, mas foi normal? Você ficou incomodada? Ou quando você viu já estava ok? Como que foi esse processo, assim, né? Porque quando a gente vai ganhando notoriedade, né, a responsabilidade aumenta, mas como que você lidou com isso? Como foi? Sim, eu acho que o fato de ser mulher, eu acho que todas as mulheres passaram por isso, acho que independente da posição, se ainda é estagiária, se
se já é uma gerente, se é uma diretora, se é uma CEO, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu passei por várias situações quando eu chegava para uma reunião e aí, independente da minha Do posição, cargo. né? Independente do meu cargo, de chegar na reunião e as pessoas me olharem e, tipo, pensarem, né? E eu senti que elas estavam pensando, nossa, menininha loirinha, o que ela tá fazendo aqui? Sabe? Ou senão, assim, era só eu na reunião e muitos homens ou pessoas mais velhas e as pessoas olhavam para mim, tipo, não vem mais ninguém, é você que vai falar. Eu já senti muito isso. E aí, assim, sempre que eu falo para todo mundo é que eu tinha sempre um primeiro desafio dos primeiros 5 minutos. Então, os primeiros 5 minutos era de eu me provando 2 vezes, né? O fato de ser mulher, o fato de ser nova na época, né? Mas o fato de ser mulher, o fato de... Então, a menininha loirinha, tipo, que conteúdo que ela tem. Então, eu já passei por situação de estar conversando com uma pessoa por 5 minutos e depois de 5 minutos, eu falando durante 5 minutos, o cara vira para mim e fala assim, nossa, posso te fazer uma pergunta? Qual é a cor dos seus olhos? Aí eu, tipo, você não prestou atenção em nada do que eu falei. Não acredito, E aí, Renata. assim, Ai, é aquele momento que você que para, babaca. é aquele momento que você tem duas opções. Ou você xinga e fica nervosa e tudo, ou você olha e fala, respira fundo e fala a cor, e fala é verde. E então, mas como eu estava dizendo, e você Ripa contorna a do choro. situação. Então, assim, eu sempre fui muito de contornar a situação da melhor forma, sabe? Eu acho que tem muita gente Você que nunca acha foi que pro barraco? eu nunca fui pro barraco. E aí, assim, de novo, essa é a minha visão, foi a minha forma de atuação que para mim foi boa. Funcionou. E aí, tem muita gente que nesse momento, ao invés de ter respondido a cor do olho, de ter mudado de assunto, Você devia ter teria... falado é rosa. Meu olho é castanho. Tem muita gente que teria explodido e que teria falado, e o fato também de não ter explodido, depois essa pessoa ficaria mal. Então, acho que você tem que fazer o que vai te deixar bem. Para mim, o que funcionou sempre foi tentar contornar a situação e levar numa boa, né? Então, o levar numa boa, para mim, eu acho que me trouxe muito mais ganhos do que comprar brigas, né? É lógico que pode ser um dia que eu cheguei a um ponto de, não, essa briga eu quero comprar. Eu não cheguei ainda nesse nível. Mas sim, já passei por bastante situações. E aí, assim, não só o fato de ser mulher, mas também, assim, o fato de, por exemplo, né, tem muitas situações que são pessoas mais seniors, né, de idade, etc. E você chega, uma pessoa que está entrando agora, por exemplo, né, quando eu comecei no Cubo, né, era uma pessoa nova, era uma mulher, e aí as pessoas, às vezes, eu ia substituir. Mais nova, né? E aí eu falava, putz, não posso receber essas pessoas para reunião, você vai para mim? E eu cheguei um dia que eu cheguei para receber as pessoas, para fazer a reunião no lugar do Flávio. Aí a pessoa falou assim, você vai me levar para a reunião? Aí eu, não, você não entendeu, né? Eu vou fazer... não, mas é que eu não marquei. Não, mas então eu vim substituir e tudo mais. E a pessoa ficar incomodadíssima pelo fato de eu ser nova no conceito da pessoa, né? Mas de estar substituindo uma pessoa, enfim. Mas eu acho que são situações assim, acho que o maior desafio é você achar qual que é a chave dentro de você para conseguir passar por essas situações sem que aquilo te impacte a ponto de te prejudicar, né? Então, assim, achar esse gatilho, né? Então, putz, não ligar para o que aquela pessoa está falando e tentar assim, eu vou te mostrar com o meu conteúdo quem eu sou, né? Então, assim, Que acho eu que posso estar aqui, né? Não pelos meus Exato. olhos verdes, que eles são muito Exato. bonitos e obrigada, E assim, mas eu não pelo meu preciso te conteúdo. xingar, eu não preciso te xingar para isso e você vai conseguir me ouvir por ver que eu tenho conteúdo e o porquê que eu tô aqui, né? Então, acho que isso sempre me ajudou. Mas claro que assim, são inúmeros desafios que você passa, né? São inúmeras situações que você tem que enfrentar, respirar e tá tudo bem, né? Assim, lógico que eu lá no Cubo, aí pensando no lado de mulher, né, que acho que é um dos objetivos aqui desse desafio de mulheres,
a gente tem um programa no Cubo que é Mulheres na Tecnologia, mulheres incentivando também mulheres para que sejam fundadoras de startups. Que E o que eu legal. percebo muito, é muito legal. O que eu percebo muito é que as mulheres elas precisam se inspirar em outras mulheres, né? Que elas precisam ver que aquela deu certo, deixa eu ver e olhar para mim e falar, caramba, se ela chegou lá ou se ela conseguiu, eu também consigo, né? Todo mundo consegue, né? Qual que é a sua o que você precisa fazer para também conseguir? E outra coisa sucesso é muito subjetivo, né? O sucesso para mim é diferente do que é o sucesso para você. Então, muitas Sim, vezes o sucesso para mim não é alcançar uma posição de CEO, alcançar uma posição de diretora, mas é lançar meu produto, ou é eu estar bem comigo mesma, ou o sucesso para mim é conseguir apresentar sem gaguejar, né? Então, assim, acho que você sim. tem que entender também, Ou sempre eu estar. constitui uma família, né? Porque assim, Exato, é... e tudo bem, né? Se isso tá dentro do seu sonho, né? Mas que isso seja porque você optou e não porque você é mulher e isso é um limitador. Não, porque isso é uma opção da sua com vida. Mas assim, certeza. se você também quiser ir para o mercado de trabalho e usar, porque eu creio que nós, por sermos mulheres, nós também temos muitas habilidades naturais que podem ser fortalezas, né? Sim. Pelo fato de ter um olhar, às vezes, até mais humano, de você poder olhar a pessoa, que cada vez mais isso é cada vez mais importante do que não Sim. só o número, não só a venda, mas falar, a gente está falando de ser humano, então como que eu realmente posso impactar na vida do outro, né? Sim, exato. Não, com certeza. É o que você falou, assim, você tem que estar bem com você, saber o que você quer assim, sair um pouco de estigmas da sociedade, né? Você não precisa se encaixar numa caixinha que já exista. O sucesso ele é muito subjetivo, ou seja, é o que você falou aí, tudo bem também você querer trilhar uma carreira profissional e depois entrar num período que você só quer ser mãe, né? Ou tudo bem se você também quiser conciliar os dois ao mesmo tempo. E tudo bem se você quiser só ser mãe ou só Ou seguir na sua só carreira focar na carreira. profissional. Se vai te fazer feliz, é isso que importa, né? Assim, eu acredito que cada um sabe, e eu acho que você começou aqui a live falando sobre eu descobri o que me movia. Isso foi um dos segredos, e eu acredito que é por isso que você, né, tem chegado e tem feito o trabalho que impacta a vida de tantas pessoas, né? Porque para quem não sabe, uma startup, né? E você pode até falar um pouquinho sobre o que é uma Sim, startup, né? Porque a gente está falando assim, pode ser que tenham é pessoas verdade. que ainda não sabem nem o que é uma startup. Mas, assim, a Rê trabalha com empresas que, assim, elas começam com tamanho, vão crescer, e essas empresas podem impactar a sociedade em várias esferas e indústrias e pilares, né? Então, se você quiser até falar um pouquinho mais sobre o trabalho em si, né? Que eu acho legal até para o pessoal entender um pouquinho do seu dia a dia mesmo, né? Sim, a gente estava até falando, né, que muita gente não sabia, mas muita gente não sabe ainda, Ainda né, não o que é sabe, startup. Eu acho que a gente está vivendo num momento onde as pessoas até sabem o que é, mas não sabem ligar a palavra é, à empresa, acho né? que Acho que palavras startups, fintech, é, esses nomes assim, é, tecnologia, o que tem a ver, não tem a ver, né? é. A gente, lá no Cubo, o que a gente fala, né? Startup é uma empresa que resolve um problema real do mundo real com potencial de escala, né? Uma solução de produto baseada em tecnologia. Então, por exemplo, hoje, o que praticamente acho que todo mundo tem feito, que é pedir pelo iFood, pedir pelo Rap, o Rap, iFood, todas essas empresas são startups, né? Que começaram pequena com uma solução então, entregas delivery é o principal negócio deles, né? O Uber é uma startup, e aí, obviamente, eu tô falando de grandes, né? O WhatsApp, o Instagram, então, todas essas eram empresas que começaram pequenas, tiveram um crescimento muito rápido, e o crescimento foi desproporcional à quantidade de pessoas, né? Porque é uma empresa baseada em tecnologia e com um único produto, então ela é muito boa em uma coisa.
Lá no Cubo a gente tem mais de 300 startups, né? Uau. Entre o prédio físico e o prédio e a nossa plataforma. Então, tem tanto as empresas que ficam no prédio, então a gente tem 111 empresas que ficam no prédio, que dá um total de 1.250 pessoas, mais ou menos, nessas empresas. E a gente tem mais de 200 na nossa plataforma digital. Todas as empresas que estão no Cubo, né? Todas as startups, elas são selecionadas para estarem lá, né? Então, ela já precisa ter o produto no mercado, já precisa gerar receita, já precisa ter cliente e ter esse potencial de escala. O que a gente ajuda no final do dia? A gente ajuda muito a grande empresa, a média empresa que está fazendo o processo de transformação digital, né? Nessa jornada de transformação digital. E a gente ajuda, por outro lado, a startup, porque a gente conecta essas startups com as grandes empresas para gerar negócio. Então, eu vou dar alguns exemplos. Que nem agora, nesse processo de isolamento, de Covid, etc., todo mundo necessariamente teve que trabalhar remoto, teve que usar a plataforma do Zoom, teve que usar a plataforma, enfim, várias plataformas para permitir com que a vida continuasse igual. Teve que, por exemplo, muitas empresas que tinham assinaturas de contratos físicos tiveram que adotar a solução Digitalizar. de contrato digital. Garganta estava seca. Muitas empresas também, por exemplo, aí pensando no lado da saúde, soluções que antes, né, a gente ia para o hospital para fazer uma consulta física, hoje tem a telemedicina que você faz as consultas digitais. Então, assim como eu estou conversando com você, as consultas são feitas dessa forma. Acredito que muitas das pessoas aqui que faziam terapia também estão fazendo agora terapia online. Sim. Então, tem diversas soluções, e essas são todas startups, que ajudam na inovação das empresas, né? E a permitir processos, trazer mais eficiência, trazer mais produtividade, enfim, que no dia a dia. E tem muitas soluções para o nosso próprio dia a dia, né? Então, tem startups B2B, que tem um serviço para a empresa. Outras tem empresas. As startups B2C, que é direto para o público final. Lá no Cubo a gente trabalha mais com as B2Bs por causa dessa conexão que é o perfil que a gente consegue ajudar. Tem startups de todas as indústrias, né? Então, tem as startups de saúde, tem as de serviços financeiros, que são as fintechs, tem as startups de educação, né? Então, quando a gente fala hoje, as crianças estão fazendo homeschooling, né? Todas as mães aqui estão ajudando os filhos na escola. Porque tem uma solução EAD de uma startup, provavelmente, que está ajudando nesse processo aí para o aprendizado online também. Então, a gente também tem solução de logística, solução de mobilidade, enfim, tem uma gama de empresas aí que podem ajudar a facilitar o dia a dia. Quem tiver interesse, cubo.network, vocês conseguem ver todas as startups que estão lá no Cubo, todos os eventos de inovação que acontecem, que são abertos também para o público externo, né? Então, legal. As mulheres, tem bastante iniciativa para as mulheres. Vou até aproveitar para fazer uma chamada. Compartilha, e assim, quando tiver coisas legais assim, voltado, tipo, inclusive para o público feminino, compartilha, a gente também lá na hora. Sim. E assim, eu acho que acredito que independente da empresa que você tá, mas eu acho que a gente tem que fomentar o empreendedorismo feminino também, né, mulherada? Com certeza. Então, a gente está com uma campanha que é que é Mulheres ao Cubo, né? Que justamente a gente está incentivando as mulheres, as fundadoras de startups a aplicar para fazer parte da comunidade do Cubo. Então, mulheres.cubo.network, que vocês conseguem entrar e submeter a startup de vocês, se vocês forem alguma fundadora aqui, para uma futura fundadora. Legal. A Manu perguntou aqui como que as startups estão no período da crise, né? Acho que a gente tem dois perfis. Tem aquelas startups que têm soluções que estão direta ou indiretamente ligadas ao período que a gente está passando. Então, a Ali aqui falou do Teams, né? Que tem o Teams também para a solução de Zoom. Que tem Zoom, tem Teams, tem Hangout. Mas, assim, tem as startups que hoje estão ajudando e facilitando muitos processos. Então, principalmente startups de saúde, tem soluções aí que estão realmente, diretamente ajudando, e essas startups estão crescendo muito. Então, a gente tem
startup no Cubo que até dobrou de tamanho por causa disso. Tem startups que também estão ajudando em trabalho remoto, então também estão crescendo. Mas a gente também tem aquelas startups que perderam muitos clientes, porque os próprios clientes foram impactados por causa da crise, né? Então, tem aí diferentes perfis. Qual que é o momento que a gente está vivendo agora? Durante o primeiro mês, foi um momento que todo mundo estava muito apreensivo do que ia acontecer. Não que a gente tenha respostas hoje, mas eu acredito que a pisada no freio, ela foi muito mais pesada do que agora. E agora, aos poucos, esse freio, ele tá sendo desacelerado, né? E as coisas estão começando a voltar num ritmo. Então, as grandes empresas que pararam de fechar negócio com startups ou que de alguma forma estavam segurando mais para fechar os negócios, agora voltaram a fechar porque elas perceberam que a gente está no momento de aceleração da transformação digital. Então, ou elas transformam ou elas se transformam. Então, agora voltou a aquecer muito e as startups elas estão fechando muito mais negócios com as grandes empresas. Então, assim, por exemplo, startup com solução de saúde mental estavam em negociação há meses dentro da empresa, agora elas estão sendo altamente demandadas. Né? Então, tem bastante solução que tem uma alta demanda e uma alta procura. Quando você pensa no cenário de investidores, né, dessas startups, a gente está numa fase que não que os investidores pararam de investir, mas que eles estão sendo muito mais cautelosos para investir nas empresas. Né? Então, os ciclos de investimento eles vão ser mais longos, né? Vai ter uma demora aí um pouco maior, mas não que esses investimentos eles vão deixar de acontecer. E até o que tem acontecido recentemente é também de aquisição de grande empresa para startup, porque tem aquelas empresas que têm um produto muito bom, mas que também, enfim, acabaram perdendo um pouco clientes, estão com o crescimento desacelerado, estão com um valuation, né? Ou seja, elas estão valendo menos, e é o momento também de grandes empresas fazerem aquisições e acaba sendo bom para os dois lados, né? Então, tem esse movimento também acontecendo, e tem empresas achando novas oportunidades e novas soluções surgindo. Ah, legal. Rê, a gente tem mais 15 minutos. Aí eu queria fazer, enquanto eu te faço uma pergunta, eu queria falar, se as meninas quiserem fazer alguma pergunta para a Rê, mandem aqui embaixo. Eu sei que você façam as perguntas, enquanto eu vou fazendo a outra. Mas, Rê, assim, você já, né, você é nova ainda, né? Você já tem, na sua carreira, você cresceu de uma forma, assim, né, rápida, né? Mas, assim, você tem feito trabalhos que, né, têm sido extremamente relevantes para a sociedade como um todo, porque a gente, como você mesmo falou, você como Cubo tem impulsionado empresas que resolvem problemas, que aceleram a inovação e tudo mais. O que você, quando olha para o seu futuro, assim, o que você pensa, né? O que você almeja ainda que talvez você ainda não chegou lá? O que você tem de sonho mesmo, né? E que assim, você já deu uma caminhada grande, mas que você fala, não, isso ainda falta eu viver e eu ainda não quero deixar essa vida sem passar por isso ou cumprir isso, tal, de sonhos mesmo, né? Assim, eu tenho uma história de vida que as coisas vão acontecendo na minha vida, mesmo que eu planeje alguma coisa, sempre tem alguma coisa que acontece que muda o que eu tinha planejado. O curso, né? Quando a gente fala de... Eu achava que eu ia me aposentar na IBM e veio essa questão do Cubo. Então, assim, o meu sonho é continuar me desafiando sempre e nunca me acomodar. Então, se você perguntar qual que é o meu maior sonho, é continuar sempre me desafiando. Se esse sempre se desafiando vai ser aqui ou ali, eu não tenho essa resposta. Eu acho que assim como uma startup, eu tenho essa facilidade de adaptação, né? Então eu acho que isso todo mundo tem que ter, né? Apesar de ter um rumo da onde quer seguir, estar aberta a se testar, estar aberta a novas oportunidades. Não, por exemplo, e aí, lógico, de novo, acho que é muito de perfil para perfil, né? Mas assim, eu quero ser feliz, eu quero sempre me desafiar e eu quero estar em espaços que me desafiem. Se daqui a 5 anos vai continuar sendo no Cubo, vai ser em outra empresa, eu não sei, né? Então, assim, mas eu
tenho esse objetivo de sempre me desafiar. No lado pessoal, ainda quero ser mãe, né? Então, estou noiva e ainda quero ser mãe. Então, esse sonho eu ainda tenho, acho que não tem outro curso, né? Enfim, alguma coisa aconteça no caminho. Mas com relação à parte profissional, eu acho que você tem em mente não se acomodar, eu acho que é o maior desafio aí para todo mundo. Ah, é legal. A Santana, ela perguntou o que que você pode dizer sobre startups que fecharam. Essa é uma pergunta legal, porque assim, a gente sabe que empresas, para o microempreendedor, que é um passo antes, né, das startups, mas a gente sabe que existe um número muito grande das empresas que abrem e fecham, né, em um curto período de tempo, em até 2 anos, que é um número alto. A gente sabe que tem vários desafios para se empreender no Brasil também, desafios fiscais e tudo mais. Para as empresas que tentaram e acabaram não dando certo, o que você... Existe algum fator em comum que você liga ou não? O que você vê às vezes? Essas empresas que fecharam, elas tinham esse comportamento parecido ou não? Não sei se vocês chegam nesse ponto de identificar. Assim, pensando no cenário antes Covid, né, que a gente podia ter Um norte, né? norte maior, mas na verdade assim, que o mercado estava funcionando e aí era muito variável de startup para startup, dependia tanto de mercado e economia, mas eu não tenho um padrão de comportamento das startups que falharam, mas eu tenho um padrão de comportamento das startups que deram certo. Todas as startups, empresas que deram certo, são aquelas que conseguiam manter o foco. Parece mas é muito difícil você manter o foco quando, por exemplo, se você é uma empresa B2B, se você é uma startup B2B e a grande empresa te pede, eu quero essa feature, você foge do seu norte para criar novos produtos, para criar serviços e você não se aperfeiçoa no que é o seu produto-chave. E aí você perde o mercado para outro concorrente. Então, manter o foco acaba sendo fundamental e time. Há muitas empresas que quebram por causa de briga de sócios, né? Então tem esse comportamento também. Então, o tanto que o que a gente olha muito quando entra uma startup no Cubo é logicamente o negócio e também são os founders. Quem são os fundadores da cada empresa? Legal. A Santanani, né? É isso? Desculpa, enxergando o nome direito. Tô sem óculos aqui, mas ela perguntou que as empresas fecham, se é precipitado ou não. Depende de empresa para empresa, né? Então, assim, as empresas elas têm que entender qual que é o limite, até onde ela pode perder. E aí não só a empresa, mas os fundadores dessa empresa, porque pode chegar no momento que acabou o caixa da empresa e a pessoa física está colocando o próprio dinheiro. O que ela tem que ter em mente é até onde eu posso perder. Né? Então, assim, esse tamanho de risco ela tem que saber, porque muitas vezes ela vai sim precisar matar o CNPJ para não morrer na pessoa física, né? Para não acabar perdendo com as reservas, né? As reservas. Então, lógico que o empreendedor e o fundador, ele acaba sempre acreditando no negócio, ele acaba sempre olhando e acreditando que aquilo vai dar certo, mas ele tem que ter esse limite na cabeça de até onde é o máximo de risco que eu posso tomar, né? O quanto que eu posso perder. É a perda suportável, né? Tem um conceito bem legal que chama effectuation. No effectuation, ele fala que é justamente qual que é a sua perda suportável. Você perguntou, né? Agora no momento da crise. É a mesma coisa, né? Então, você vai achar que a crise ela vai acabar daqui a um mês. Legal, mas assim, até que ponto qual que é a sua perda suportável, né? Porque independente de crise ou de não ser crise, se você conseguir mapear qual que é a sua perda suportável, você sabe até onde você pode ir. Nesse momento de crise, que a gente fala muito para a empresa, é que tem que render caixa. Né? A empresa tem que sobreviver, tem que ter caixa de pelo menos uns 12 meses, porque a gente não sabe, né? Pode ser que a gente volte, mas que a economia ainda não tenha voltado. Verdade, Rê. Rê, a gente tem 8 minutos e eu queria que você deixasse, assim,
uma mensagem que para mulheres que assim que estão começando ou que talvez nunca empreenderam ou que querem crescer na carreira, né? E você cresceu, mas assim, o que, que você deixaria mesmo de dicas, de coisas que você fez que deram certo e que, por exemplo, eu acredito que uma das dicas que você já deu é não ir para o embate. Muitas vezes a gente sabe que mulheres elas podem até ser mesmo assediadas num quesito assim, né, num ambiente mais masculinizado ou não, mas você sempre sai de uma forma elegante e isso pode ter te ajudado. Mas o que mais você deixaria de dicas, né? De qualquer que você acha que é importante focar no conteúdo, né? Se provar com a sua inteligência e não precisando ter que se rebaixar. A Michelle está falando que adorou a live. Mas o que, que você deixaria? Obrigada, Mi. O que, que você deixaria de mensagem De mensagem, final? acho que assim, primeiro de tudo é acredite em você. Acredite em você, no seu potencial. E sempre faça o seu melhor. Se você fizer o seu melhor e se você acreditar em você, não tem barreiras que te prendam, né? Acho que a gente tem parece, é uma frase padrão que todo mundo fala, mas é realmente verdade que é autossabotagem. E a gente realmente faz isso, né? A gente tem que parar de se autossabotar. Ah, não, eu não vou conseguir isso. Cara, você vai. Você tá tentando o seu melhor, você acredita em você, então você vai conseguir, né? Então, acho que o fato de você acreditar em você, de você acreditar no seu potencial, você não vai precisar ficar você não vai ficar precisando se provar o tempo inteiro. Você vai fazer o seu trabalho e o fato de você confiar tanto em você vai te demonstrar tanta segurança que as pessoas vão começar a confiar ou a te olhar de outra forma, né? Então, esse lado também de você se sentir essa confiança vai transparecer tudo isso para o outro lado. Segundo, não se deixar bater pelas críticas alheias, né? Acho que esse é um. Você nunca vai agradar todo mundo, você nunca É vai verdade. fazer o que todo mundo espera. Então, assim, faça o que você acha que é o certo. Faça o que você. Obviamente, assim, Uau. ouvir feedbacks, acho que ouvir feedback é sempre construtivo, onde que você pode melhorar, feedbacks construtivos, obviamente, mas não se deixem abater pelas críticas. Usa as críticas como oportunidade do que vocês podem melhorar. E não usar a crítica para se abater e se colocar barreiras, né? Acho que usar a crítica para te colocar para frente, não usar a crítica para te colocar para trás. E, se necessário, às vezes, dê um passo para trás para depois dar dois para frente. Né? Também pode aparecer uma frase feita, mas que para mim também muitas vezes fez muita diferença em muitos momentos da minha vida. Então, acho que essas são, enfim, as minhas dicas, né? E aí acho que cada um sabe o seu sucesso. E, de novo, quero convidar todas vocês para também acompanhar tudo que está acontecendo no Cubo. No Instagram do Cubo, que é cubo.network, também vocês podem acompanhar tudo que está acontecendo. Tem vários eventos, várias lives. Eu faço live todo dia das 7 às 8. Hoje não teve, mas das 7 às 8 todos os dias no canal do YouTube do Cubo. Então, Cubo Itaú é só procurar como chama? No YouTube, que vocês vão ver, tá todo o conteúdo gravado, então é legal acompanhar. E fica também à disposição, se vocês quiserem conversar, trocar ideia, a gente pode conectar com a gente também. E foi ótimo. Eu amei. E eu queria que você contasse, para finalizar, a gente tem 4 minutos. A gente falou muito, você é uma mulher que inspira. As meninas estão agradecendo. Eu vi que minha mãe entrou também, mas eu queria que você falasse uma mulher que te inspirou. Uma mulher, assim, que na sua caminhada, eu sei que às vezes a gente tem várias, né? Mas, assim, alguma mulher que você falar, essa mulher foi uma referência para mim. Acho que você comentou, não sei se é a Marcela, né? Mas se foi eu ela acho que mesma ou teve mais alguém? eu acho que sempre a gente tem que ter algumas mulheres, né? Acho que não é uma mulher só. Assim, aqui em casa eu tenho, obviamente, minha mãe,
né? Porque minha mãe, ela trabalha, ela é dedicada, ela que fala, não, você vai conseguir, você vai Ah, lá. que lindo. Pessoas positivas do seu lado, mulheres positivas me inspiram, independente de onde estejam em carreira, mas mulheres Sim. positivas, vai, faz, se desafia, você pode, você consegue. Então, minha mãe é uma dessas mulheres. A Marcela, né? Então, como eu já falei bastante coisa, ela é uma das mulheres que me incentivou muito na IBM, continua me inspirando bastante. E aí, quando a gente pensa em personalidade, acho que Michelle Obama, durante muito tempo, também foi minha inspiração. Acho que a maioria Maravilhosa. de vocês concorda com isso. E minhas amigas me inspiram muito, como você, como a Alice está aqui. Ah, Aline, maravilhosa. Eu tenho amigas que, putz, nossa, são tantas carreiras de sucesso que acho que